Precisamos concluir esse módulo 1, que a gente está quase terminando. Deixa eu ver aqui o que falta para a gente terminar. Bom, ó, vamos colocar na página 272, que é o sistema linfático. Vocês já chegaram a reparar numa propaganda que está dando na televisão, na Globo, que eu acho que é uma parte relacionada à saúde. Agora eu não sei o que é, se é Globo Saúde, o que é. Agora eu não lembro. Que fala sobre o sistema linfático. Alguém já viu essa propaganda? Mostra Eu não vi isso aí, não. Não? Ainda não viram, não? Então, a partir de agora, vocês, quando derem aí a propaganda na Globo, vocês fiquem atentos para ver se vocês conseguem assistir. Aparece uma perna, aparece o corpo de uma pessoa primeiro, o desenho, aí depois aparece uma perna, aí fala assim, sistema linfático, ele está associado ao sistema circulatório, que é como veias, e o sistema linfático como ruas. Ele fala alguma coisa assim, mais ou menos. Que é mais ou menos o que a gente vai ver hoje. Tá? A gente viu na aula passada sobre o sistema circulatório. E aí, oi? Não, módulo 2 só semana que vem. E aí, hoje a gente vai ver, ó, o sistema linfático, que é este bonequinho aqui, ó. Esse bonequinho verde. Do sistema circulatório, quando a gente estava falando no sistema circulatório, o bonequinho, ele é todo azul e vermelho, que é na página 260. Deixa eu ver aqui qual é. 263. Tem o bonequinho do sistema circulatório. Aí esse é o bonequinho do sistema linfático, tá? Então, a gente tem, circulando pelo nosso corpo, o sangue e a linfa, que eu falei para vocês que é aquela aguinha que sai depois do machucado. Quando a gente se machuca, sai o sangue e depois sai uma aguinha. Aquela aguinha é a linfa, tá? Então, o sistema circulatório vai passar o sangue e o sistema linfático, os vasos linfáticos são esses verdinhos aí, vou aumentar para vocês verem, ó. Esse é o sistema linfático, por onde vai circular a linfa, tá? E aí, se a gente observar, ó, tem umas bolinhas. Você vai compartilhar a tela? Oi? Você vai compartilhar a tela? Ah, foi Qual mal. página, tia? Estou eu mostrando aqui de novo. Qual página, tia? Página 272. Estou eu mostrando sem compartilhar. Peraí. Tia, módulo 1 ou módulo 2? Módulo 1 ainda. Semana que vem a gente vai começar o módulo 2, tá? Tá bom. Vê se está aparecendo agora. Eu já estava mostrando, mas esqueci de compartilhar. Agora tá. Então, ó, esse corpinho verde, todas essas linhazinhas verdes aí são os vasos linfáticos. E essas bolinhas que tem em algumas regiões, ó, tem algumas regiões que tem umas bolinhas aí. Na região do pescoço tem bastante. Na região da axila, ó, debaixo do braço, tem bastante. Na região do cotovelo também tem bastante. Aqui na virilha tem bastante, ó. Isso são os linfonodos, tá? São essas bolinhas aí, esses glóbulozinhos que vão produzir a linfa. Por isso que tem algumas regiões que tem em maior quantidade, tá? Então, vamos... Pode desligar, se vocês ficarem aí... Ficar melhor para vocês. Vamos voltar agora lá em cima, então.
Aqui, ó, a gente tem uma outra imagem. Essa imagem está mostrando os dois sistemas associados aí, ó. O sistema circulatório, que é esse azulzinho e o vermelhinho, e o sistema linfático, que é esse verdinho, ó. Tá? Então, a gente tem aí os capilares sanguíneos, são esses mais fininhos, os capilares linfáticos também, os mais fininhos, e os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos vermelhinho e azul do outro lado. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Como ocorre a circulação linfática? Ó, nesse comercial que eu falei para vocês da Globo, explica de uma forma assim bem fácil da gente entender, porque ele faz uma associação ao trânsito, tá? Então, ele coloca o nosso sistema linfático como sendo ruas e avenidas e o sangue e a linfa circulando, que seriam os carros. Então, ele mostra lá a perna de uma pessoa e esses vasos linfáticos e os vasos sanguíneos na perna da pessoa e o carrinho fazendo o percurso da linfa e do sangue como se fosse um carrinho, mas é o sangue e a linfa circulando dentro desses vasos. Então, quem ainda não viu, fica atento aí na hora que estiver passando o comercial na Globo, que está passando direto. Aí é bem... não, mas é bem interessante. Bom, vamos lá, ó. Temos algumas coisas para a gente marcar aí. Deixa eu... Vamos lá. Bom, como ocorre a circulação linfática? Ó, entre as células que formam os tecidos do nosso corpo, existem espaços conhecidos como espaços intersticiais ou intercelulares, que são esses das bolinhas aqui embaixo do desenho. Ó. A gente tem o espaço intercelular mostrando aí. Quando os capilares sanguíneos passam pelos tecidos do corpo, certa quantidade de plasma do sangue que atravessa a parede desses capilares e com algumas proteínas e resíduos do metabolismo celular, forma um líquido que preenche os espaços intercelulares. Esse líquido é chamado de líquido intercelular, que é o que está representado aí por essas bolinhas aí, laranjinhas aí. Essas células, na verdade, né? Sai dos espaços intercelulares e retorna ao sangue por meio de vasos, passando a se chamar de linfa. Aí nós vamos marcar aqui no cantinho, ó. O sistema linfático é responsável por devolver a linfa ao sangue, absorver gorduras e algumas vitaminas no intestino e participar das defesas do corpo humano. Esse cantinho Qual é a página mesmo? 272. Aí no sistema circulatório, a gente viu o corpinho, esse corpinho aqui, ó. Vou mostrar de novo a vocês. 263. Nós vimos esse corpinho aqui, ó. Tá? Aqui é a representação do sistema circulatório. Então, a gente tem como órgão o coração e os vasos sanguíneos espalhados pelo corpo todo. Esses vasos sanguíneos, a gente estudou que eles são divididos em 3 tipos diferentes. A gente tem as artérias, que são as mais grossas, as veias e os capilares. Lá no sistema linfático, ó,
a gente também tem algumas estruturas, ó. Nós temos aqui, ó, na região perto do pescoço, o timo. Esse timo, ele vai produzir, ele vai ajudar a maturar o sistema de defesa do nosso corpo, que são os glóbulos brancos. Nós temos o baço, ó, localizado aqui na lateral do tórax, que também auxilia nessa defesa do corpo. Nós temos os linfonodos, que são essas bolinhas espalhadas em pontos estratégicos do corpo. Então, tem mais no pescoço, debaixo do braço, ó, na axila, no cotovelo e na virilha. Temos também, aqui não está dando para ver, mas temos as tonsilas. Alguém sabe o que é isso? Tonsila? Já ouviram falar? Então, não ouviram falar porque esse nome ele mudou tem pouco tempo. Mas as tonsilas são conhecidas também como amígdalas. Essa palavra vocês já ouviram falar? Amígdalas? Eu já ouvi falar. Essa já, porque você já tem, Eu já ouvi falar tiveram disso. dor de garganta. Vou mostrar onde é, ó. 274. Olha aqui, onde é a tonsila. Essa daqui, ó, a pessoa tá com dor de garganta. Tá muito inflamada. Tá? Isso aqui é a tonsila, que antigamente a gente chamava de amígdala. Quando a pessoa tem várias vezes infecção de garganta, tem com bastante frequência dor de garganta, principalmente em criança ainda, o que o médico faz? O médico tira um pedaço dessa tonsila, dessa amígdala, quando a amígdala é muito grande. A da minha filha, por exemplo, é imensa, é muito grande. Tapa quase que... A dela é quase assim. Só que não... Ela fica assim quando ela está inflamada, né? Quando ela não está inflamada, ela fica mais murchinha. Só que a da minha filha é tão grande, principalmente do lado esquerdo, é maior do que a do lado direito, que tampa quase que tudo. Aí o médico, quando ela era menorzinha, o médico perguntou, quando eles examinam a garganta, né? Eles perguntam se a criança costuma ter muita dor de garganta. Se minha filha tivesse muita dor de garganta, ela já tinha operado, porque a amígdala dela é muito grande, a tonsila dela é muito grande. Mas ela quase não tem dor de garganta. Que eu me lembro, eu acho que ela só teve dor de garganta uma vez. Entendeu? Aí, conclusão, ela convive com a tonsila dela gigantesca do jeito que ela tem e não costuma dar problema, não inflama com frequência. Tem crianças que é muito difícil de ter. Agora, tem crianças que tem toda hora. Aí, quando tem dor de garganta toda hora, geralmente eles operam a garganta e o nariz, porque tem gente que também tem a carne no nariz. Aí, quando eles operam a garganta, eles acabam operando o nariz também, que foi o caso de João Pedro. João Pedro hoje está aí na sala? Que foi o que João Pedro falou na aula passada, ou na aula retrasada, que ele já tinha operado. Aí, quando opera, tem que ficar tomando sorvete. Aí, ele comentou aqui com a gente, ele estava até aqui na sala, que tinha que ficar tomando sorvete, porque o sorvete ajuda a cicatrizar esse processo da operação. Bom, então temos aí, ó, o timo, o baço, os linfonodos, que são essas bolinhas, a tonsila que eu mostrei a vocês aonde que é lá na garganta, e todas essas linhazinhas que estão espalhadas aí pelo corpo todo são os vasos linfáticos, tá? A gente tem os vasos sanguíneos, que passam o sangue, e os vasos linfáticos que vão passar a linfa. Esse é a representação, esse bonequinho aí, é a representação do sistema linfático, certo? Deixa eu ver agora aqui. Bom,
na outra página. Na 273, ó, vai mostrar o caminho que a linfa percorre no corpo. Então, a gente tem aí, ó, o sistema circulatório, que é o vermelhinho e o azul, coração aqui no meio. E temos o sistema linfático associado ao sistema circulatório. Ó. O verdinho está grudadinho aí no sistema circulatório. E aí, aqui do lado, ó, ele mostra esse caminho. Quando a gente estudou o sistema respiratório, a gente viu que o ar, ele passa por um caminho, né, até chegar aos nossos pulmões. No sangue, no sistema circulatório, ele também tem um caminho, só que ele é um caminho aleatório, porque ele tem que levar sangue para o corpo inteiro. Aí eu falei para vocês que a gente tem mais ou menos uns 5 litros de sangue pelo corpo e que essa quantidade de sangue circula pelo corpo todo em apenas 1 minuto, tá? Então é muito rápido. Qual é o caminho da linfa? Por onde ela passa primeiro? A gente tem aqui o número 1, mostrando que essa linfa está associada aos tecidos. Então, ó, nos tecidos, o líquido intersticial entra nos capilares linfáticos, passando a se chamar linfa. Então, aqui dentro desse fiozinho é um capilar linfático e aqui dentro tem a linfa. Aí essa linfa vem e percorre esse caminho, ó, até o 2. No 2 dos capilares, a linfa é conduzida para os vasos linfáticos maiores, ó. Se a gente olhar aqui, deixa eu mudar para uma cor aqui para eu mostrar a vocês. Se a gente olhar aqui, ó, nessa parte aqui, circulei de roxo, ó. Aqui tá bem fininho. Aqui no 2, ó, ele já é mais grossinho, ó. Tá? Já é considerado um vaso linfático maior. Aí, desse vaso linfático aqui, a linfa continua o caminho dela e vai para o 3. Durante o percurso, a linfa é filtrada e passa para os linfonodos, que são aquelas bolinhas que a gente viu, ó. Essas bolinhas aqui. Então, os linfonodos, eles estão espalhados pelo nosso corpo todo. Em alguns lugares tem uma quantidade maior, em outros lugares uma quantidade menor. Então, debaixo do braço, na axila tem bastante, no pescoço tem bastante. Essas bolinhas verdes aqui, do número 3, são essas bolinhas aqui do desenho, ó. As bolinhas que tem aqui debaixo do braço, tá? E que ali na outra página ele aumentou, o livro fez um desenho maior. E assim o sistema circulatório está associado ao sistema linfático. Os dois, eles trabalham juntos, por isso que a gente está vendo no mesmo capítulo. Embaixo, ó, ele coloca um textinho de curiosidade relacionado a esse sistema linfático também, ó. Olha o que nós temos aqui embaixo. A gente tem a perna de uma pessoa que foi picada por um mosquito, tá? É um mosquito. Do gênero Culex, é um pernilongo, tá? Em que ele tem... dentro do mosquito, né, no líquido que ele, quando ele pica a gente, todo mosquito tem um líquidozinho. E esse líquido, ele é anticoagulante. Por isso que a gente, quando sente a picada, logo coça, tá? A gente logo não vai no local e coça e forma uma bolinha. Essa bolinha, ela é feita porque nessa substância que o mosquito tem, é uma substância anticoagulante, então não deixa o sangue circular por ali, por aquela região. Por isso que a gente coça. E aí, o que acontece com esse mosquito? Esse mosquito aqui não é um mosquito comum. Quer dizer, é um mosquito comum, porque é um pernilongo, tá? É do gênero Culex, é um mosquito que
É bastante comum aí pelos lugares, porém, não é tão comum porque dentro dele ele tem uma larva que provoca isso aqui na perna. Ele vai atrapalhar o sistema linfático a circular ali junto com o sangue, e aí a perna da pessoa fica dessa maneira. Aqui no livro, ele coloca como filariose, que é o nome mesmo da doença, filariose. Porém, tem um nome popular para isso, que é muito comum a gente conhecer essa doença como elefantíase, porque a perna da pessoa fica igual uma pata de um elefante, tá vendo? Grandão aqui, nessa região aqui. E aí, o sistema linfático, a linfa não consegue circular por aqui. Então, vai aumentando, aumentando, vai inflamando esses vasos linfáticos e aí vai aumentando de tamanho cada vez mais, tá? Por conta dessa larva, é um verme, né, que se aloja dentro do mosquito e aí, se ele picar a pessoa fica com a perna com essa aparência aí, igual uma pata de elefante. Mas Tá? só incha ou a pessoa sente dor? Não, sente dor também, porque imagina, qualquer parte do nosso corpo, quando incha, a gente não sente um incômodo. Por exemplo, se a gente colocar uma sandália apertada, aí o sangue para de circular ali naquela região do pé, né? Porque a sandália está apertada. Quando a gente tira a sandália, a gente já vê que o nosso pé está inchado. Então a gente sente um incômodo, às vezes até uma dor, né? Isso acontece muito quando a mulher está grávida, porque várias partes do corpo dela incha naturalmente, mesmo por causa do peso, né, da barriga. E aí, se a mulher usa uma sandália, às vezes, que ela já tenha, antes de ter ficado grávida, geralmente ela é mais certinha no pé. E como o pé da grávida incha, quando ela coloca aquela sandália, incha mais ainda. Então, você sente dor no pé, tem que tirar a sandália, tem que colocar o pé para cima para dar uma relaxada, para o sangue circular novamente, melhor, né? Quando a gente fica também muito tempo sentada com o pé na mesma posição, ele também começa a formigar. Esse formigamento já é um sinal de que a circulação do sangue ali não está sendo adequada. Aí, se você percebe que está formigando e não troca de posição para parar de formigar, permanece na mesma posição, o seu pé já começa a ter esse processo de inchaço. Isso, toda hora, eu também, toda hora eu troco, porque eu tenho muito isso, eu sinto logo, a minha circulação, ela é péssima. Aí, quando a gente fica muito tempo assim, que dá essa formiguinha na perna, pode ser em qualquer parte, pode ser na mão também, a gente muda de posição justamente para o sangue voltar a circular naquela região, e aí automaticamente já para isso, tá? Bom, agora vamos ver outra. Deixa eu ver se tem outra coisa para a gente fazer. Não, agora a gente vai fazer um exercício junto, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Agora é a página 274. Essa atividade eu não tinha passado ainda. A gente vai fazer junto, tá? Vamos lá. A gente tem aí, ó, no número 1, um complete. Nós temos que completar com essas palavras que estão aí nesse quadrinho lilás, tá? Deixa eu pegar aqui a parte de escrever e vamos lá. O sistema, que palavrinha a gente vai completar aqui? Isso, linfático. Linfático. Linfático transporta células de defesa. A gente já vai ver como que o nosso corpo também produz essas defesas, tá? Para a gente não ficar doente. Quais são as partes do corpo que funcionam e que produzem alguma substância para a gente para impedir que o organismo fique doente através das células de defesa. A gente vai ver essa parte também. Agora, na letra B,
O é um órgão que está relacionado à produção e à maturação de alguns tipos de glóbulos brancos. Timo. Timo. Isso, timo. A maioria, 2, situa-se na região do pescoço, das axilas e da virilha. Linfonodos. Isso, É, são isso aí, essas isso aí. bolinhas. Linfonodos. São as bolinhas que estão espalhadas aí pelo corpo. Então, elas são mais presentes no pescoço, na axila e na virilha. O linfonodo produz células de Defesa. defesa. Muito bem. O é um órgão do sistema linfático que filtra o sangue, eliminando micro-organismos. Baço. Baço, foi o único que sobrou. Pronto, completem aí. Cadê, Vitória? O seu não trouxe, não? Não? No número 2, a gente tem um esquema, ó, mostrando a circulação do sangue e da linfa, tá? O sangue, ele tem 2 tipos de circulação. A circulação rica em oxigênio, porque ele vai transportar esse oxigênio a todas as células do nosso corpo. As células precisam do gás oxigênio. E aí, quando eles deixam o gás oxigênio, depois o sangue volta para recolher o gás carbônico que a célula também produz. Então, a célula ela precisa do oxigênio e depois que ela trabalha lá com as funções que ela tem que fazer para manter o corpo vivo, ela produz o gás carbônico. Então, vem o sangue novamente e recolhe esse gás carbônico. Então, no sangue, a gente tem uma parte do sangue que circula rico em oxigênio e uma parte do sangue que circula rico em gás carbônico. Aí a gente tem que decifrar aí quem é que está fazendo todo esse serviço aí, ó. Classifique as letras do esquema acima em circulação linfática, circulação de sangue rico em gás oxigênio e circulação de sangue pobre em gás oxigênio. Se ele é pobre em gás oxigênio, ele é rico em gás carbônico, tá? Então, vê se dá para vocês colocarem nesse cantinho aqui, ó, debaixo, em cima dessa figura aí. A circulação linfática. Ai, não vou escrever tudo não, que não vai dar, gente. Eu vou colocar assim, ó. Circulação linfática, tá? É representada pela letrinha A. Aí vocês escrevam aí no de vocês, porque essa letra aqui é muito grande. Aí agora, circulação rica em oxigênio. É representado pela letrinha D, pela letrinha E e pela letrinha F. E depois, deixa eu ver se dá para continuar aqui. Circulação pobre
em- pobre em oxigênio, representado pela letrinha B, C, G e H. Deu para entender? Circulação, no primeiro, circulação linfática, é representado pela letra A. Circulação rica em oxigênio, é representada pela letrinha D, E e F. E circulação pobre em oxigênio, pela letrinha B, C, G e H. Tá? É porque não ia dar aqui para eu escrever tudo, aí por isso que eu fiz assim. Agora, da número 3, ó. A tonsilite, que nada mais é do que a inflamação das tonsilas ou das amígdalas, situadas na região da faringe, tá? Que é essa região aqui que está mostrando aí. Os micro-organismos que entram pela boca e pelo nariz são conduzidos pela linfa até as tonsilas, de onde são eliminados. Durante esse processo, as tonsilas podem inflamar, caracterizando a tonsilite. Nesse contexto, qual é o papel das tonsilas no sistema linfático? Para que elas servem? Ó, na outra página, na página 272, tem a função das tonsilas. Ó. Elas filtram a linfa, mas, em compensação, pode ter micro-organismos que prejudicam o corpo. Então, qual é a função das tonsilas aí? Filtrar a linfa. Completou, Júlia? E o seu, número 3? Podemos? Agora vamos na 275. Essa a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. A gente vai precisar desse quadrinho para a gente fazer uma outra atividade, ó. A gente tem aqui, deixa eu ver se está dando para ver tudo. Está dando para ver quase tudo. Ah, assim fica muito pequeno. Vamos por partes, então. Nós temos aí as defesas do nosso corpo, tá? Eu falei para vocês que, em algumas aulas aí atrás, que o nosso corpo ele é perfeito. Então, quando alguma coisa está errado, ele dá sempre um sinal para a gente, tá? Então, por exemplo, esse sinal ele pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor no corpo, pode ser uma febre. Toda vez que a gente sente alguma coisa, é que alguma parte do nosso corpo não está funcionando adequadamente. Aí a gente tem sempre um sinal, o corpo dá um sinal para a gente ficar prestando atenção nesse sinal, e se ele não for embora, a gente tem que procurar um médico para ver o que está acontecendo.
E aí, quando a gente tem esses sinais, o próprio corpo, quando ele dá o sinal de que alguma coisa não está indo bem, na maioria das vezes ele também traz uma solução, que é a própria defesa do corpo. Então, por exemplo, a gente viu ali na questão anterior que a pessoa estava com a garganta inflamada, né? Quando a gente está com a garganta inflamada, o que a gente sente? A gente sente logo uma dor na garganta, um desconforto na garganta, e esse desconforto ele pode estar associado também a uma febre. Toda vez que a gente sente febre, que a gente tem a febre, essa febre indica para a gente que a gente está com alguma parte do nosso corpo infeccionado. A gente tem alguma infecção pelo corpo. Então, pode ser uma infecção na garganta, que foi o caso da questão, pode ser uma infecção de ouvido, que a gente chama de otite. Não sei se alguém aí já teve dor de ouvido. É uma das piores dores que tem, tá? Porque tudo que está relacionado à cabeça... Oi, alguém Foi. falar? Eu já tive otite quando eu tinha, acho que 10 anos, foi no carnaval. Tia, foi a pior dor que eu já senti na vida. Porque parece que tem uma agulha dentro do tímpano. Isso. Querendo furar. Dói muito. E assim, dói tudo, porque tem hora que você acha que o dente está doendo também, né? Porque dói tudo na cabeça. O ouvido, ele afeta a cabeça inteira. Dentro do nosso ouvido também tem uma parte que é responsável pelo equilíbrio do corpo. Então, quando a gente está com dor de ouvido, a gente também se sente meio tonto, meio zonzo, por conta disso. Ele mexe com tudo. Então, é uma das piores dores, é a dor de ouvido. Depois da dor de ouvido, a pior dor é a dor de dente. Em segundo lugar, vem a dor de dente. Por quê? Porque também mexe com essa parte da cabeça. Então, quando a gente está com dor de ouvido ou com dor de dente, parece que a cabeça inteira está doendo, tá? E aí, por exemplo, tanto na... Só um instantinho, gente. Quando a gente está com a dor de ouvido ou com a dor de garganta, né, que é uma inflamação, associada a essa inflamação sempre vai ter a febre, tá? E aí o médico logo pergunta para a gente assim, ou para a mãe da gente, né? Há quantos dias a pessoa está com febre, a criança está com febre? Se tiver mais de 3 dias, ele vai investigar o motivo dessa febre, porque aí é uma febre provocada por alguma infecção pelo corpo. Aí ele vai olhar a garganta, ele vai olhar o ouvido, ele vai apertar a nossa barriga, porque só dele mexer na nossa barriga, apertar a nossa barriga, ele vê se algum órgão pode estar inchado, algum inchaço. Então, o médico ele vai procurar em você o que pode estar causando aquela febre. Quando a gente é criança, geralmente, quando não é dor de garganta, é dor de ouvido, tá? Porque são coisas bem comuns quando a gente, né, é criança. Depois, com o passar do tempo, isso vai melhorando um pouco. Por quê? Porque a gente vai criando, o nosso sistema de defesa vai criando uma resistência melhor. Então, vocês mesmos já devem ter percebido aí no corpo de vocês que quando vocês eram crianças mesmo, 4, 5, 6 anos, toda hora vocês ficavam doentes. Agora não mais. É uma vez ou outra que vocês sentem alguma coisa, né? Por quê? O nosso corpo, o corpo de vocês, já está entrando num sistema de defesa mais elaborado, tá? Então, a gente não fica doente toda hora. Quando entra na fase adulta, mais difícil ainda de ficar doente. Fica doente quando é alguma coisa muito séria, porque essas coisinhas de dor de garganta, dor de ouvido, costuma dar em criança, em adulto a gente já não tem mais, tá? Quando tem uma febre, alguma coisa assim no adulto, é porque aí já é uma coisa, uma situação bem mais grave. Aí a gente tem aqui, ó, algumas linhas de defesa. O nosso corpo ele é dividido em 3 linhas de defesa. A gente tem a primeira linha, que é chamada de barreiras e reflexos.
A segunda linha, que é chamada de células de defesa, e a terceira linha, que é chamada de células e proteínas, tá? Quais são, ó, as células que são consideradas barreiras e reflexos, ó? A gente tem barreiras mecânicas, que é a pele, as mucosas que tem na pele, os pelos e os cílios, as barreiras químicas, que é o suco gástrico, a saliva, a lágrima, as secreções nasais, o sebo, que é a oleosidade da pele, e tem como reflexo, ó, o vômito, o espirro e a tosse. Quando a gente tem um desses três também, um vômito, um espirro e uma tosse, é um sinal também de que alguma coisa não está indo bem. Então, a gente tem esse reflexo, o corpo dá esse reflexo, para a gente ficar atento. Na segunda linha, ó, na segunda linha de defesa, produz as células de defesa, ó. Ela é formada por células que realizam a fagocitose e que estão espalhadas pelo corpo. Além disso, essa linha de defesa envolve processos como aumento da temperatura corporal, que é a febre, e inflamações. Então, essas são maneiras do corpo dizer para a gente o que está acontecendo. A primeira linha e a segunda linha, ó, deixa eu pegar uma canetinha para o pessoal de casa ver, são classificadas como defesas, ó, inespecíficas, tá? Aqui do lado, ó. A gente vai precisar dessa informação também para fazer uma atividade. Então, essas duas primeiras são defesas inespecíficas. A terceira linha, ó, de defesa, ela é considerada uma linha de defesa específica. Essa terceira linha de defesa é a linha que a gente... Oi, fala. Pode. É o que a gente está vendo bastante acontecer com o coronavírus, tá? Aqui, ó, do ladinho, nessa imagem aqui, ó, a gente tem um anticorpo combatendo um micro-organismo. Quando a gente pega o coronavírus, né? O coronavírus é um tipo de vírus, é um micro-organismo que está dentro do nosso corpo causando alguma coisa, causando algum mal, né? Por sinal, algumas pessoas ficam bem mal. E aí, ó, o que acontece? As nossas células de defesa, elas tentam destruir o coronavírus. Em algumas pessoas, esses anticorpos, essas células de defesa, que são chamadas de anticorpos, até conseguem, que algumas pessoas não ficaram doentes ainda. Mas, na maioria das vezes, como esse vírus é um vírus bem potente e está ficando cada vez mais, né, com essas mutações que ele está sofrendo aí, cada vez mais ele está ficando mais resistente e os nossos anticorpos não estão dando conta disso. E aí, mais pessoas estão ficando doentes. O que acontece quando a gente toma a vacina? Não sei se vocês já viram em alguma reportagem. Na vacina, existem algumas vacinas que o que eles fazem? Eles pegam um pedaço do vírus, modifica geneticamente e coloca lá na vacina. E para quando a gente tiver contato com esse vírus, automaticamente a gente tomando a vacina, o nosso corpo reconhece aquela parte do coronavírus e aí ataca ele. E aí a gente consegue se livrar desse vírus. A gente até pode pegar a doença, porém, a gente não fica em estado grave. A maioria das vacinas, elas são feitas assim. Ou você pega um vírus morto, ou parte desse vírus, ou se for a doença provocada por uma bactéria, né? Estou dando exemplo do vírus porque está na moda aí a gente falar do coronavírus.
mas pode ser uma doença também provocada por uma bactéria. Então, como que é feita a vacina quando é uma doença provocada por bactéria? Você pega uma bactéria morta e você insere essa bactéria na vacina. Porque aí, se você tiver contato com alguém que esteja doente, se você se vacinou, o seu corpo ele te dá uma resposta de defesa. Ou seja, você até pode pegar a doença, mas você vai ter uma doença numa forma bem mais leve. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais fácil de vocês perceberem do que o coronavírus. A catapora. A catapora, várias pessoas já pegaram catapora, certo? Não? Então, cuidado, que vocês podem pegar futuramente ainda. Principalmente na época assim, de primavera. Primavera é danado para dar catapora, tá? Porque o tempo assim ele fica um pouquinho mais fresquinho, vem um ventinho, uma brisazinha no final do dia, então os vírus eles vêm com esse ventinho. Então, por exemplo, quem nunca teve catapora, se tomar a vacina da catapora, a gente tem a vacina da catapora. Então, se tomar a vacina da catapora, a chance de você pegar a doença fica menor. Se você pegar, mesmo assim, se você pegar, os sintomas vão ser bem mais leves. Então, em vez de você ficar toda pipocadinha, o corpo inteiro, de repente você tem menos, já que você tomou a vacina. Vai ter menos bolinhas espalhadas pelo corpo. Às vezes também, a catapora, quando a gente pega, que vocês nunca tiveram ainda, mas quem já teve sabe, coça pra caramba. Quem toma vacina, o que acontece? Essa coceira, às vezes, é uma coceira mais branda, não coça tanto, entendeu? Porque a catapora, ela dá pelo corpo inteiro, até no céu da boca da catapora. Tem gente que tem até no céu da boca, mas quando a pessoa toma vacina, caso ela pegue, né? Porque aí a possibilidade de pegar é menor, mas caso ela pegue, ela vai ter um sintoma mais brando, mais leve. É a mesma coisa que vai acontecer com o coronavírus. Assim esperamos, né? Que quando todo mundo tome a vacina, que mesmo aquelas pessoas que pegarem a doença, tiverem contato com o vírus, que desenvolvam sintomas mais leves, não sejam sintomas tão graves que tenha que ir ao hospital, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é o exercício que está relacionado a isso. Da gente fazer. Vamos lá. Página 280, ó. Aqui, essa página aqui. No número 1, ele pede para a gente explicar por que os mecanismos de defesa são tão importantes para o corpo humano. Por que a gente tem que ter esses mecanismos de defesa? O que eles ajudam o corpo? Aqui. Quem sabe? O sistema de defesa do nosso corpo ajuda a gente? Não deixa a gente o quê? O pessoal de casa sabe? Não, sabe sim. Quando a gente está com um sistema imunológico bom, com um sistema de defesa bom, o que acontece com a gente? A gente fica doente? Sim ou não? A gente fica doente quando a gente está com um sistema de defesa bom? Não. Então, por que os mecanismos de defesa são tão importantes para o corpo humano? Porque... Opa! Não foi.
Por quê? Ela tem hora que ele não vai. Por quê? O mecanismo de nos protege dos agentes patogênicos. Toda vez que vocês ouvirem esse nome, patogênicos, estão relacionados a doenças, tá? Então, se o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa estiver bom, a gente não vai ficar doente, tá? A gente pode até ter contato com um micro-organismo, com um vírus, com uma bactéria, com um protozoário que causa uma doença, mas o nosso organismo vai estar bem, a gente não vai desenvolver essa doença, tá? Agora, a gente, para fazer o número 2, a gente vai ter que olhar naquela página que a gente acabou de ver, na 275, tá? A gente vai pesquisar na 275. Deixa essa preguiça de lado, Júlia. Deixa essa preguiça de lado. Não lanchou na hora do recreio, não? Eu só tomei um café. Tô com fome, mas tô aguentando aqui. A minha hoje também, a pressão hoje também não tá legal, não. Bom, então a gente tem, ó, na primeira coluna, algumas barreiras para a gente marcar se é primeira linha de defesa, segunda linha de defesa ou terceira linha de defesa. Para a gente descobrir isso, a gente tem que olhar lá na 275, ó. As lágrimas, ela está relacionada à primeira linha de defesa, segunda ou terceira? Primeira. Primeira. Então, nós vamos marcar um xizinho aí, ó. Peraí que desmarcou aqui meu... Vamos marcar um xizinho nesse primeiro quadradinho aí. Ó. Agora o espirro. Primeira, segunda ou terceira linha de defesa? Tá lá na 275. Primeira. Primeira também. Muito bem. Então, vamos marcar um X aqui também. Agora, os anticorpos. Na primeira, na segunda ou na terceira? Terceira? Terceira, muito bem. Terceira. Inflamação. Segunda, muito bem. Depois a gente vai fazer outra parte da tabela. Vamos terminar essa aqui primeiro. Inflamação, segunda. Suco gástrico. Primeira. Primeira, muito bem. A pele. A pele está com o nome de epiderme, tá, gente? Então é a primeira, tia. Primeira, isso. Primeira. Pode. A febre. Segunda.
Segunda, muito bem. Ó. Ali, a gente ainda não fez esse. Calma aí, a gente ainda vai fazer. Não estamos nesse ainda, não. A gente ainda vai completar. Então, febre, o segundo. E os linfócitos? Os linfócitos não estão aí, não. Mas é a terceira linha. Aí agora a gente vai fazer a segunda parte da tabela, Júlia. Agora sim. Bom, aí agora ó, a gente vai ter que dizer se é específica ou inespecífica. Então, quando a gente coloca ó, a primeira linha, a segunda linha é inespecífica, tá? E a terceira linha é específica. Então, onde a gente marcou a coluna 1 ou a coluna 2, a gente vai colocar inespecífica, vai marcar no inespecífica. E aonde a gente colocou na terceira linha de defesa, a gente vai colocar específica. Então, aqui a gente colocou a primeira, ó. A primeira e a segunda é inespecífica. Então, a gente vai marcar aqui. O espirro também foi a primeira, então também vai ser inespecífica. Agora os anticorpos, ó, a gente marcou a terceira. Então, a terceira é específica. Inflamação, a segunda. Então, vai ser inespecífica. Suco gástrico, marcamos a primeira. Então, inespecífica também. Depois, suco gástrico, pele. A primeira linha de defesa, então, inespecífica também. Tá fazendo, Júlia? Na febre, temos a segunda, também inespecífica. E os linfócitos, que é a terceira, defesas específicas. Pronto. Completem aí o de vocês. Agora no número 3. As vacinas são importantes para a saúde. Podem salvar vidas e também ajudam a eliminar doenças que já fizeram muitas vítimas no passado, como a poliomielite. Aí ele dá o exemplo da poliomielite. Vacinas contra a meningite C e o HPV também passaram a fazer parte do calendário nacional de vacinação. Explique com suas palavras o que é vacina. Então, vamos lá. Pode.
processo que inibe não, desculpa, que inibe não, que induz o corpo humano a produzir anticorpos. Tia, posso ler minha resposta? Pode. São com líquido que ajuda na defesa do corpo humano. Isso, ok. Então, a vacina, ela não vai curar uma pessoa de uma doença, tá? Ela vai prevenir, vai tentar prevenir essa pessoa de pegar essa doença. Então, por exemplo, vou citar de novo o coronavírus. Nós temos aí pelo mundo várias vacinas que foram criadas específicas para o coronavírus. Não sei se vocês prestaram atenção na reportagem, mas elas existem porcentagens diferentes de defesa no corpo. Então, por exemplo, algumas têm 50% de eficácia, outras têm 60 e pouco, outras têm 70 e pouco, outras têm 90 e pouco, né? Só que nenhuma da coronavírus chegou ao 100%, porque é muito difícil de você desenvolver uma vacina com 100% de eficácia. Então, por exemplo, todas essas vacinas que vocês tomaram ao longo da vida de vocês, de catapora, de HPV, de rubéola, de sarampo, de febre amarela, de tétano, deixa eu ver o que mais, de gripe, todas essas que vocês já tomaram, já passaram dessa fase aí, já tomaram todas essas, a de poliomielite, a da tuberculose, olha quanta vacina vocês já tomaram. Todas essas, geralmente, se tem mais ou menos 70% de eficácia. Então, por exemplo, de uma chance de 100%, quando a pessoa toma a vacina, geralmente ela está 70% protegida. Tá? Então, ela só vai ter, na verdade, 30% de chance de pegar a doença. Esse do coronavírus, como eles tiveram que fazer uma vacina muito rápida, né? Porque a gente está com esse problema de pandemia, todos os países do mundo estão com essa doença, né? No país, eles tiveram que desenvolver uma vacina muito rápida. Então, algumas eles conseguiram com uma porcentagem maior, de mais de 90%. Algumas nem tanto, como a Coronavac, ela tem 50 e poucos % só de eficácia. Mas já vale, por quê? A gente só tem mais ou menos aí uma chance de 40% de chance de pegar. E quando a gente pegar, se a gente pegar depois que a gente for vacinado, a gente não desenvolve as formas mais graves, que são essas formas que a gente sabe que precisa ser hospitalizada, que às vezes precisa ser entubado, né? Às vezes precisa do respirador. Então, no nosso caso aí, como a gente já tem um histórico aí de vacinação grande, a gente quase não entra em contato com essas doenças. A doença mais comum da gente pegar, de todas essas vacinas que a gente tomou, é a catapora e também a gripe, né? Que às vezes a gente toma vacina e mesmo assim fica gripado, ou toma vacina e mesmo assim pega a catapora, mas numa condição bem mais aliviada, tá? A gente não vai desenvolver, não vai ter risco de vida, né? De morrer por conta dessas doenças, porque a gente se protegeu, tá? Então a vacina, ela não tem o poder de cura.
ela tem o poder de proteção, ela protege a gente, ela vai fazer com que o nosso organismo produza essas células de defesa, que são os anticorpos, tá? Ela faz com que o nosso corpo produza mais anticorpos com relação à doença que a gente tomou a vacina, tá? Por exemplo, a do HPV, que foi a última que vocês tomaram, se eu não me engano, né? Todo mundo aí já estava na idade de tomar a do HPV, por isso que o enunciado aí cita logo o HPV. Então, por que a gente tem que tomar, ou melhor, por que vocês, né? Eu não, porque já passei dessa idade. Mas por que vocês precisaram tomar esse tipo de vacina? O HPV, ele é um vírus que ele ataca o colo do útero, uma parte lá de dentro do útero da mulher, tá? E pode provocar o câncer. Então, os meninos não têm útero, né? Mas eles precisaram tomar também. Por quê? Porque eles não têm o útero, então eles não vão ter problema em desenvolver um câncer no útero, porque eles não têm esse órgão. Porém, eles precisaram tomar porque eles podem armazenar esse vírus dentro do corpo deles e passar para as meninas, exatamente. Por isso que todo mundo na faixa etária aí de vocês, tanto os meninos quanto as meninas, foram vacinados contra o HPV, tá? Para pelo menos dar assim uma resposta ao corpo a prevenir esse tipo de câncer específico, que é um tipo de câncer bem comum nas mulheres, tá? Que é o câncer do útero. Então, você tomando a vacina, qual é a sua possibilidade de desenvolver isso? Uma possibilidade bem pequena, porque você foi vacinada para isso, o seu corpo está protegido contra isso, tá? Então, em vez de você ter 100% de chance de desenvolver esse tipo de câncer, você tem 70% de prevenção dele te ajudar e 30% só de você entrar em contato com esse tipo de vírus, ok? Então, pois às vezes, quando a gente tem que tomar, né? Minha filha também odeia ir no posto para tomar vacina. Ela já tomou essa do HPV também, porque agora eles reduziram a idade. Antes vocês tomavam com 13, agora está tomando com 9. Então, minha filha já tomou, fez 9 anos, tomou. Aí, o que eu tento falar para ela? Exatamente isso, a eficácia que tem a vacina, né? Na hora, dói, é desconfortável, às vezes fica dolorido, sim. Mas depois, você vê, você tomou a da catapora e ainda não teve a catapora, né? Então, o benefício que a gente tem em relação à doença é maior do que quando a gente pega a doença. Então, é mais fácil a gente tomar. Eu conheço várias pessoas que relatam que não tomam nenhum tipo de vacina. Se inventar qualquer uma, eu tô lá tomando. Se deixar, eu sou a primeira da fila. Por quê? Porque eu sei que é uma coisa boa, né? Eu estudei isso, eu sei que vai me ajudar, vai ajudar o meu organismo. Então, eu sou a favor da vacina, porque eu sei que a pessoa sendo vacinada, a possibilidade de chance dela desenvolver aquela doença é bem pequena. Então, por exemplo, a da gripe, eu tomo todo ano, entendeu? Os professores, eles têm o direito, né, de tomar, justamente porque entra em contato com muitas pessoas ao mesmo tempo, então eles têm direito a tomar todo ano a da gripe. Todo ano eu tô lá e tomo a da gripe. Porque é uma vacina que eu sei que depois ela vai me fazer bem. Eu não fico gripada, há anos. Desde quando inventaram essa vacina da gripe, eu tomo e nunca mais eu fiquei gripada. Entendeu? Então, é uma coisa boa. Aí o livro fala também sobre os soros. Vocês já ouviram falar do soro? Tem a vacina e tem o soro. Vocês já ouviram falar do soro também? Para que a gente toma o soro? Tem uma coisa específica que a gente toma o soro e não toma a vacina. Alguém sabe para que é? Esqueceu? Então, eu vou lembrar vocês. Por exemplo, quando a gente é picada por cobra, aí a gente foi picado por uma cobra,
E a cobra, geralmente, né, tem algumas que não são venenosas, mas muitas são venenosas. Até a gente descobrir se ela é venenosa ou não, a gente tem que procurar um hospital, certo? Aí lá no hospital, o médico, só de olhar para a picada da cobra, ele sabe se é venenosa ou não, tá? Porque a que não é venenosa só fica os 2 furinhos. A que é venenosa, ela fica 2 furinhos e fica um rasgadinho para trás, por causa daquela presa que ela tem que coloca o veneno dentro da gente. Então ela fura e rasga assim para trás. Aí fica assim, quer ver? Fica bem assim, ó. A que não é venenosa, fica assim, 2 furinhos assim. Essa é a não venenosa. Aí a venenosa, ela fica com 2 furinhos e fica com um negocinho assim, ó. Aí o médico, quando a gente chega na emergência, ele sabe que a gente foi picada pela venenosa por causa daquela risquinho ali para baixo. Aí o que ele faz com a gente? Lá no hospital mesmo tem um soro que é chamado de soro antiofídico, que é um soro para neutralizar o veneno da cobra venenosa. Tá? Então, por exemplo, se for picada pela não venenosa, não precisa tomar soro nenhum, não, porque não tem veneno ali dentro da gente, não vai matar a gente. Mas se for picado por uma cobra venenosa, ficar assim, o médico detectar que é uma cobra venenosa, aí a gente vai tomar o soro antiofídico. O soro, ele é diferente da vacina. A vacina, ele vai proteger o corpo. O soro vai neutralizar o poder de uma substância. Então, por exemplo, o veneno da cobra é uma substância tóxica para o nosso corpo. Então, quando a gente toma o soro, esse soro neutraliza o poder do veneno. Então, se ele tinha um poder de matar, a gente vai tomar esse soro e aí a gente não vai correr o risco de morrer, tá? E por conta disso, por ele neutralizar o poder do veneno, o soro, ele também é feito com o próprio veneno da cobra, tá? Eles retiram o veneno e aí uma parte do soro, eles colocam o veneno ali para neutralizar, para quando a gente tomar, ele neutralizar o efeito desse veneno, tá? Então a vacina, ela pode ser utilizada com partes desses micro-organismos que causam a doença, só que mortos, e o soro, ele pode ser feito também com o próprio veneno da cobra. Certo? Alguma pergunta até aqui? O pessoal de casa quer fazer alguma pergunta? Não, tia. Não? Então, para a gente terminar por hoje, vamos só completar a página 282, o bonequinho Você vai liberar a gente? Vou liberar, vou fazer a chamada e vou liberar. Da página 282, confere se a gente já completou todos os bonequinhos. Já, né? Só falta o verdinho. Então, nós vamos completar ele agora, ó. Esse bonequinho verdinho aqui de baixo, que é do sistema linfático. Qual é o nome desse órgão que tem aqui, ó, perto do pescoço? Ele está lá na página 272. Qual é o nome desse órgãozinho? Timo, muito bem. Então, vamos completar aí. Timo. Esse perto do pescoço aí. E esse outro verdinho aqui, debaixo do tórax? Qual é o nome dele? Baço. Baço, muito bem. Baço, ok. E essas bolinhas espalhadas pelo corpo todo? Tá sim, a gente fez junto. Linfônodos, alguma coisa assim. Linfonodos. Linfonodos. Muito bem.
E agora, essas linhazinhas verdes. Vasos linfáticos. Isso, vasos linfáticos. Linfáticos. Ok. Completaram aí? Vou fazer agora. Só falta a gente terminar a página 281, fazer a 281. E da 284 a 286. Mas esse a gente não vai fazer todas essas questões, não. Vamos fazer só algumas. Tá? Para a gente terminar o módulo 1. Aí, na semana que vem, a partir da semana que vem, a gente vai começar a usar o módulo 2. Tá? E vocês já deixam separados aí que a partir do dia 3, no meu caso, é no dia 4, né, que é terça-feira, a gente vai começar o módulo 2. Tá? Então, vou fazer a chamada para a gente encerrar. Vamos lá. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno Dias. Daniel. Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Presente. Gabriel Ribeiro. Presente. Pode sair, tia? Pode sim. Tá bom. Tchau. Tchau, até quinta. Até Gabriel Soares. Ele não tá, não. Júlia. João Gabriel. Não tá. João Pedro. Tá aí, tia. Cadê João? Tá aí. Ficou quietinho, não falou nada hoje. José Augusto. Presente, professora. Júlia de Lima. Botou no chat. Ok, Júlia. Júlia Paixão. Não tá. Kemily. Tá aí, botou no chat. Ok. Pedro Lucas. Presente. Rafael Lucien. Não está. Rafaela. Também não. Rebeca. Tchau, tia. Tchau, amor. Até quinta. Renan. Presente. Tchau, tia. Até quinta. Tchau, até quinta. Sabrina botou no chat. Sabrina, ok. Stephanie. Presente. Tchau, tia. Tiago. Tchau, Stephanie. Ok, Tiago. Vitória. Yasmin. Tá aí não, tia. Tô aqui, presente. Vitória Beijão, tá aqui tia, até comigo. quinta. Beijo. E Igor que faltou. Tchau, Aline. Tchau, amor. Até quinta.